Vamos de história hoje? Vendo as respostas da maioria das mulheres que responderam ali qual que é a voz que mais te incomoda, a maioria classificou como a boazinha. E olhando isso, eu me lembrei da minha própria história, por isso eu vou contar um pouquinho mais. Só que a primeira voz que me incomodou por anos foi a da sabotadora, da impostora, que é a que nos causa insegurança. E por quê? Insegurança está ligada à mãe, à falta da mãe. Porque a nossa primeira sensação de segurança é com a mãe, isso é biológico, né? O bebê, a primeira a pegar é a mãe, a primeira a cuidar é a mãe. No meu caso, o meu trauma surgiu por volta dos meus 4 ou 5 anos, que foi quando meu pai sofreu um acidente de carro, ficou 3 meses no hospital, teve complicações e a minha mãe foi cuidar dele. Quando ele volta para casa, ela também precisava cuidar dele, precisava cuidar dos filhos, do trabalho dela, da casa. Ou seja, a minha criança de 5 anos guardou esta imagem de que mamãe não estava presente. Mamãe não estava disponível para mim. Então, a minha criança guardou este trauma. Então, é essa voz de você não é capaz, o que os outros vão pensar, você não é boa o suficiente, me incomodou por muitos anos. Por quê? Porque o trauma ocorre lá na infância, mas ele te acompanha até você olhar para ele, tá? Então, me acompanhou nas minhas amizades, depois no meu lado profissional, ela vai te acompanhando até você olhar para ela. E volta e meia ela volta. Esse foi meu primeiro trauma, tá? Num outro momento, devido a esse acidente do meu pai, a vida dele não andou no nosso normal. Ou seja, quem teve que tomar conta da casa foi a minha mãe, certo? Meu pai estava ocupado com os problemas dele. Ou seja, a minha criança, querendo salvar a mamãe daquela vida difícil que ela tinha, porque era corrida, eu tinha um monte de coisas para fazer e eu só queria ajudar a minha mãe. No meu amor infantil, no meu amor de filha, eu queria ajudar a mamãe. Ou seja, me torno a boazinha, eu faço tudo por mamãe, eu não quero incomodar, eu faço tudo o que ela pede e estou fora do meu lugar. Por quê? Eu como criança, eu como filha, não tenho como salvar os meus pais. Neste caso, eu não tinha como salvar minha mãe e não tenho, tá? É a situação dela, é o casamento dela e eu não tenho como filha como salvar os pais. E por isso eu me coloco num lugar que não é meu. Eu quero salvar a mamãe. Mamãe tem uma vida difícil e eu quero salvá-la. Ou seja, eu quero me tornar maior para salvar a mamãe. Então eu saio do meu lugar de filha. E aí vem a boazinha. E essa também me acompanhou anos e também vai refletir no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos, em tudo, até você olhar. Por quê? Porque a boazinha, ela vem, não, eu vou fazer esse relatório, eu vou fazer o que meu chefe precisa. Por quê? Como é que eu vou falar não? O que ele vai pensar se eu falar não? E aí a boazinha com aquela insegurança, elas se misturam, tá? Então precisa olhar. Como resolver? Olhando para elas, tomando consciência delas, tá? Essa foi a minha história. Elas volta e meia aparecem essas vozes e eu preciso orai e vigiai. Foi uma frase que Jesus Cristo falou e que se aplica muito hoje. Se a gente não se cuidar, vem essas vozes e tomam conta da gente.